Olá, tudo bem? Então, ontem eu fiz a postagem, né, a respeito de saber dizer não e que isso pode ser trabalhado dentro de uma sessão de constelação familiar e tiveram algumas dúvidas, então eu vou tentar trazer algum esclarecimento, por mais que cada sessão é única, cada sessão é individual, o campo de energia de cada um é diferente, né, o campo familiar, mas eu vou tentar trazer um certo esclarecimento aqui para ver se auxilia vocês aí, nesse entendimento, tá? Bom, então vamos considerar que você é essa menininha aqui. Você está inserida dentro de um sistema familiar. Então, por exemplo, você pode ter irmãos, você tem os seus pais e você tem os seus avós e assim por diante, né, retroativamente. Então a gente tem toda uma teia familiar. Essa teia familiar, ela funciona adequadamente seguindo algumas leis, que não vem ao caso aqui, eu não vou explicar sobre as leis. Mas o que importa é que essa teia familiar, ela forma como se fosse uma rede mesmo de energia, e essa energia passa de geração para geração. E aí, com isso, existe repetição de costumes, existe repetição de comportamento, mesmo que ninguém ensine para ninguém. É como se fosse uma energia do subconsciente, do inconsciente, que vai passando mesmo de geração em geração. Para essa teia familiar estar bem estruturada, cada um precisa assumir o seu lugar dentro dessa teia. Então imagina uma tela de pesca, né, uma rede de pesca ou uma tela de janela, onde cada nozinho tem que estar bem posicionado para manter aquela estrutura daquela tela inteira, senão aquela tela desmonta, ela torce. E assim é o nosso sistema familiar. Então, os conflitos que acontecem mostram que essa tela está torcida e que tem coisas que estão fora do lugar e que precisam ser olhadas. Coisas fora do lugar pode ser, por exemplo, bebês abortados que, né, de forma espontânea ou não, mas que não são mais considerados. Então, vamos supor, por exemplo, que essa família aqui, entre esse bebê e esse, perdeu um outro bebê, mas não contabiliza isso. Então essa menina aqui, em vez dela ser a terceira filha, na verdade ela é a quarta. E isso fica no inconsciente dela. Então às vezes ela tá sintonizada com problema de família porque ela não tá no lugar certo dela. Então umas coisas assim muito específicas, sabe? E isso pode influenciar no nosso comportamento, influencia, na verdade, no nosso comportamento totalmente hoje em dia. Com relação à situação de não dizer não hoje em dia, isso tem muito a ver com a nossa criança ferida. Então a gente vai olhar para essa teia familiar aqui e pesquisar coisas que podem ter acontecido quando essa menina, né, por exemplo, era criança, pode ter acontecido um trauma grande e isso gerou um bloqueio, ou às vezes não, às vezes é um padrão de criação que foi vindo de bisavô para avô, para pai, para mãe, e aí passou para o filho, aquele comportamento, né, de ter tudo certinho, tudo regradinho, a pessoa não podia falar não, que já apanhava, né, e aí hoje em dia gera essa dificuldade. Então é feita essa investigação lá no campo familiar, quando você era criança. E existem coisas que talvez você nem lembre ou não saiba, mas o campo mostra, esse campo de energia ele abre, né? Principalmente quando eu trabalho na água, e eu vou fazendo perguntas e vai havendo a movimentação desses avatares para descobrir. Então, por exemplo, será que teve um trauma que gerou um medo? Aí eu coloco esse aqui na água e vai mostrar alguma coisa. Será que tem algum segredo que precisa ser desvendado? Será que teve aborto? Porque às vezes é aborto que a mulher nem sabe, estava bem no início da gestação, né? Enfim, será que teve um processo de humilhação? Será que teve uma desvalorização? Enfim, são várias questões que a gente vai pesquisando para desatar esse nó energético. Então, a cura do sistema familiar nas constelações, ela acontece no nível energético e isso influencia o nosso campo de energia, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, e aí isso influencia na nossa forma de agir. Então é uma cura de alma. Então quando a gente entende uma situação que aconteceu lá na infância, tira esse nó e compreende que pode ser diferente, ou às vezes pede permissão para não continuar repetindo esses mesmos padrões, essa cura inicialmente acontece na alma, no campo de energia.
para depois você conseguir essa força para manifestar as mudanças que você precisa externamente. Então, é trabalhado dessa forma, tá? Eu trabalho com esses mesmos bonecos, mas eu coloco a água para captar esse campo de energia e à medida que eu vou colocando, eu solto na água. Uma hora eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês. E os bonecos se movimentam, eles mostram onde é que está o problema, onde é que está a sintonia, onde é que está o nó energético, para daí sim a gente poder resolver, tá? Essa resolução ela acontece através do ganho de consciência, quando eu vejo a situação e compreendo que aquilo pode ter sido compreendido de forma errada, e através das falas de cura. Então existem algumas frases que a gente usa para ir liberando esse campo de energia. E eu ainda agrego um pouquinho do Reiki. Então tudo isso para favorecer, né, a sua caminhada aí de ter o campo de energia fluindo, para você receber toda a força que você já tem dentro de você, mas que às vezes está bloqueada por alguma situação. E aí a gente realizando esse desbloqueio, você vai se sentir mais forte e as coisas vão desenrolar melhor na sua vida. Se tiver dúvida ainda, pode me perguntar, tá? Aí se for uma dúvida específica eu respondo, ou se for uma dúvida recorrente eu venho aqui e faço um vídeo para tentar esclarecer melhor para vocês. Até mais então, e estou aqui à disposição. Quem quiser fazer a constelação, garanto que vai gostar e vai trazer muitos benefícios aí para a vida de vocês. Até mais!